Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com a Ana Flávia. E aí, Ana? Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que não é dos mais comuns que a gente acaba pegando na nossa rotina de cardiologia, mas é um tema que a tendência é aparecer cada vez mais pelas inovações no tratamento que vem sendo feito. Então hoje a gente vai falar de uma cardiopatia congênita, especificamente a coarctação de aorta, né, Ana? Isso aí, é um assunto que nem o Murilo falou, não é o nosso dia a dia, mas a gente vai se deparar uma hora ou outra com um paciente no nosso consultório, né, Murilo? Exatamente. Você tem desafio para hoje, Ana? Com certeza, bora lá. Então, Murilo, o que é a síndrome de Shone? Ana, vamos ver se o ouvinte vai saber aí, né? No final a gente responde para eles. Desafio, bom. Então, Ana, hoje a gente vai falar basicamente das epidemiologias e causas da coarctação de aorta, um pouco da apresentação clínica, tanto em neonatos quanto em crianças, adultos, os exames de imagem, o exame físico e um pouco do tratamento, beleza, Ana? Beleza, isso aí. Então, Murilo, defina aí pra gente o que é coarctação de aorta. Então, Ana, coarctação de aorta é uma doença congênita decorrente do estreitamento de pelo menos 50% do lúmen aórtico. O local mais comum de coarctação é no istmo aórtico, em torno de 95% das vezes. Esse local ele fica distalmente, né, a artéria subclave esquerda, no local de inserção do ducto arterial, ou canal arterial. Porém, em alguns casos, ele pode ser tanto acima, né, mais proximal, ou abaixo, só que o local mais comum vai ser esse. E para a gente falar que essa coarctação ela é significativa, ela tem que ter um gradiente de pressão entre o local antes e pós a coarctação maior do que 20 milímetros de mercúrio. A apresentação clínica dela é bastante heterogênea, porque vai depender tanto do grau de estreitamento quanto do comprimento do estreitamento. Então pode ser assintomático ou com alguns sinais e sintomas que a gente vai falar ao longo do episódio, e o diagnóstico ser feito só em adultos, em crianças mais velhas, ou pode ser um estreitamento tão grave que logo em neonato você já faz o diagnóstico, muitas vezes em casos um pouco mais graves, né? Isso aí. Não tem um padrão comprovado de herança familiar, apesar de que vai ter algumas questões genéticas que nós vamos falar, só que pode estar muito associada a outras cardiopatias congênitas, e quem tem coarctação de aorta tem um risco cardiovascular maior, tanto de doença cardiovascular em si, quanto de doença cerebrovascular. E isso vai ser para o resto da vida, né? Isso aí, a gente sabe que esses pacientes às vezes se apresentam com hipertensão de longa data, e isso vai aumentar o risco cardiovascular, né, Murilo? Vai aumentar o risco de infarto, risco de AVC, então, querendo ou não, embora não seja o nosso dia a dia, é uma doença muito importante que a gente precisa saber manejar. E que nem o Murilo falou anteriormente, a gente sabe, ela é uma cardiopatia congênita muito comum, a mais comum, e ela corresponde a cerca de 5 a 7% de todas as cardiopatias congênitas. A gente sabe que a incidência dela é cerca de 4 casos por 10 mil nascidos vivos, então é uma incidência bem importante. E normalmente a predominância é masculina numa proporção de 2:1. Quando a gente se deparar com um caso onde a gente tem o sexo feminino, uma menina portadora de coarctação, a gente sempre tem que lembrar de síndrome de Turner, né? Às vezes, essa paciente nem sempre vai ter aquelas manifestações clássicas, aquele pescoço curto, alado, os dedos curtos. Às vezes a gente não vai encontrar até por conta do mosaicismo, né? Então, às vezes, essas pacientes meninas com coarctação, a gente precisa pensar em Turner e, às vezes, até lançar a mão aí do cariótipo. Na maioria das vezes, como o Murilo falou anteriormente, é um defeito congênito,
raramente a gente vai ser algo adquirido, né? Mas pode existir. E dentre essas causas adquiridas, a gente vai ter doenças inflamatórias da aorta, né? O famoso Takayama, e raramente, bem raramente, uma aterosclerose mais grave. A gente sabe que pode estar associado a outras malformações congênitas. Aí a principal aqui, assim, a gente sempre tem que pensar em válvula aórtica bicúspide. Depois o Murilo também vai explicar um pouquinho mais, né, na hora do eco, mas aqui sempre quando a gente achar uma coarctação, a gente tem que procurar por uma válvula aórtica bicúspide. Cerca de 45% a 75% dos pacientes vão ser portadores também dessa outra malformação. Outras malformações que estão associadas também pode ser defeito do septo ventricular, anormalidades da válvula mitral, origem anômala da artéria subclave direita, e aqui também os aneurismas intracranianos, né? Aqui é algo bem importante e as diretrizes elas colocam para a gente também. Cerca de 10% dos pacientes que têm coarctação, eles podem ter aneurisma. E normalmente, aqui, quando a gente fala de aneurisma, a gente fala de dos pacientes adultos, né? Os pacientes mais velhos. E isso pode acontecer por conta também da hipertensão associada. A ARRA coloca para nós que, quando a gente se deparar com coarctação, nem sempre a gente vai investigar aneurisma, mas isso vai muito da prática, do médico que está avaliando, e às vezes a gente precisa abrir mão aí para investigar também aneurismas. Quanto, assim, o diagnóstico, né, isso vai se manifestar de maneira diferente quando a gente falar de neonatos, né, Murilo? E quando a gente falar de adultos, né? Os neonatos normalmente é aquele quadro mais agudo, aquele quadro mais grave, que normalmente a criança já nasce e ela já abre um quadro de C, quadro de choque, e isso nas primeiras horas aí. Isso vai depender também muito do fechamento do ducto arterioso. Aquele neonato que tem um estreitamento grave, quando o ducto arterioso fechar aí nas primeiras horas, a paciente vai chocar. E às vezes um diagnóstico diferencial aqui que às vezes é levado em conta é a sepse neonatal. Então, em neonato, sempre lembrar que o quadro é mais rápido, ele é mais grave, e normalmente vai se apresentar com choque ou uma IC descompensado. Já em adulto... Ana, e essa questão do neonato acontece justamente porque um dos mecanismos que eles buscam explicar a coarctação da aorta é justamente que no momento em que o canal arterial vai se fechar, né, depois ali nas primeiras semanas do nascimento, pode ter uma tração da aorta, ou pode ter até um crescimento anormal de fibras musculares do canal arterial para dentro da aorta. Então isso gera o estreitamento, né, a coarctação. Por isso que muitas vezes é difícil de dar o diagnóstico durante a gestação, e o bebê vai nascer bem, só que ali na primeira, segunda semana ele pode desenvolver esse quadro aí bem grave, né? Isso aí. E a gente sabe, né, Murilo, que já os indivíduos adultos, a gente sabe que é aquele quadro mais arrastado. Esse paciente a gente vai investigar ele, a gente vai descobrir a coarctação da aorta dele quando a gente pegar ele no consultório com aquela hipertensão resistente, aquela hipertensão que você já está com 3 ou mais medicamentos e mesmo assim a pressão não está controlada. E também, né, Murilo, aqui o famoso exame físico, né? Aqui o exame físico vai nos guiar e vai nos fazer ligar aquele alerta para pensar nesse diagnóstico. Exatamente. A gente não pode deixar passar porque é uma coisa simples, né? Então, todo paciente, pelo menos na primeira consulta, você tem que palpar o pulso, porque coisas simples podem fazer o diagnóstico, ou pelo menos levantar a suspeita, então isso não pode deixar passar batido, né? Isso aí. Então, quando a gente pegar esse paciente no consultório, quando ele vier nos procurar, a gente sempre tem que perguntar sobre manifestações clínicas, né? Principalmente sobre fraqueza de membros inferiores. Às vezes esse paciente vai relatar uma claudicação, né? Uma dor em membros inferiores que piora no esforço. Pacientes com cefaleia, dor torácica, né? Aquelas extremidades mais frias, com pulsos reduzidos em membros inferiores, diferentemente dos pulsos em membros superiores. A gente tem até o atraso braquial femoral, que é famoso, né? Que é a diferença do tempo entre os pulsos braquial e femoral. A gente vai ter o pulso femoral, normalmente ele vai ser mais tardio,
né? Isso pelo próprio estreitamento na aorta e até às vezes pelo enchimento por colaterais. Então, sempre palpar pulsos, lembrar sempre disso e de perguntar ativamente sobre claudicação de membros inferiores, e é importante também avaliar essa questão da temperatura. Outra coisa, Murilo, importante é a questão da hipertensão, do gradiente de pressão entre os membros superiores e membros inferiores, né? Aqui um esfigmo vai nos guiar e vai nos fazer ligar nossa luzinha aí de atenção na hora de examinar o paciente. Então, sempre a gente vai aferir nos membros superiores, né? Normalmente bilateralmente, mas preferir sempre o membro superior direito, que é normalmente mais longe do território da coarctação. A gente vai aferir no membro superior direito e no membro inferior, indiferente de qual membro, e a gente vai ver que a diferença da pressão dos membros superiores para os membros inferiores vai ser maior do que 20 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai ter uma pressão maior em membros superiores e uma pressão menor em membros inferiores, devido à redução de fluxo. Na ausculta também a gente pode encontrar sopros, né? Sopro sistólico pode estar presente, principalmente mais audível na região interescapular esquerda. Isso vai acontecer devido ao estreitamento ali na área da coarctação. E a gente pode encontrar sopros interescapulares contínuos e que normalmente vão nos levar a pensar já mais um influxo por colaterais. Outra forma da gente pensar também, já investigando mais essa questão da hipertensão, é a questão da fundoscopia. A gente vai ter, às vezes, sinais se já é uma hipertensão de longa data, já é um paciente que tem uma coarctação há muito tempo, ela pode vir a sugerir aí um quadro hipertensivo e podendo nos levar a pensar na coarctação. E o famoso eletro, né, Murilo, esse aqui a gente nunca pode abrir mão. Exatamente. A gente pode encontrar sinais indiretos, né, de coarctação, que seriam, principalmente mais nos neonatos, às vezes a gente pode ter um eletro normal, como a gente pode ter um eletro já mais com sobrecarga de câmeras direitas, pensando já mais na circulação fetal, na questão do ducto arterioso, a gente vai ter normalmente mais sobrecarga de câmeras direitas. Já no adulto, aquele quadro mais crônico, aquele quadro mais arrastado, uma hipertensão de longa data, normalmente a gente vai encontrar mais hipertrofia de VE, né, aquele QRS, aquela amplitude grande aí nas pré-cordiais. Então, esse seria mais ou menos a forma de a gente suspeitar numa anamnese, num exame físico de coarctação. Como você pode ver, Ana, é bem heterogêneo, né? Se o paciente tiver uma coarctação muito grave, logo no recém-nascido, sem muito achado o sintoma, ele já vai abrir logo um quadro de C, né? Aquele edema agudo, o paciente fica mal, e aí ele tem que ir logo para o tratamento. Agora, se a coarctação ela for leve, moderada e for aumentando com o passar da vida, ele vai tendo vários sinais e sintomas aí, como você falou, né? Só que quanto mais o paciente fica com essa coarctação, mais sinal, mais sintoma ele vai desenvolvendo, e isso vai fazendo mal para ele, né? Maior o risco cardiovascular, que nem a gente falou inicialmente, né? Uma hipertensão de longo prazo, mal controlada, isso vai aumentando o risco cardiovascular substancialmente desse paciente, né, Murilo? Exatamente. E além do eletro, que você já falou, a gente tem um raio-x, né, que pode dar alguns sinais, mas também acabam dando sinais mais tardios, onde a doença já está bem estabelecida. O que a gente pode ver é o arco aórtico em formato de 3, então você vai ter uma dilatação pré e pós-estenose e a coarctação ali mesmo. Não é Esse sinal do 3, né, Murilo? Só acha quem procura muito, né? Em casos já bem avançados. Outro que eu acho mais difícil ainda de ver é o sinal de Wessler, que é a erosão bilateral na margem inferior das costelas devido ao desenvolvimento da circulação colateral. Esse também é um sinal muito difícil de avaliar no raio-x, e se está presente, provavelmente o paciente já tem aí um bom tempo de evolução da coarctação. Entrando nos demais exames de imagem, aqui a gente vai falar primeiro do ecocardiograma, que ele acaba sendo o primeiro exame, ou o exame de rastreio. Inclusive em neonatos, como a tendência e o mais comum é que aconteça após o fechamento do canal arterial,
Quando a gente suspeita disso, a gente vai seriando o eletro, pode ser diariamente, para avaliar que se quando fechar, qual vai ser a repercussão, né? Já em adulto, geralmente vem aquele pedido de investigar a hipertensão secundária, ou até mesmo num eco de rotina você acaba vendo alguns achados que nos sugiram coarctação de aorta. E quais seriam esses achados? Então, ali no fluxo da aorta abdominal, no fluxo sistólico, você vai ver que ele vai estar com uma amplitude menor, porque o fluxo vai estar diminuindo. E esse fluxo sistólico ele vai se estender para a diástole. Ele não vai ser exclusivamente sistólico. E a gente chama um padrão de dente de tubarão ou serrilhado, porque a onda ela fica mais prolongada do fluxo. A gente vai ver também que as velocidades e os gradientes entre a região pré-coarctação e pós-coarctação vai estar aumentada. Então, um gradiente médio no ecocardiograma maior de 20 milímetros de mercúrio já nos sinaliza que essa coarctação é uma coarctação importante. Em alguns casos mais avançados, onde o paciente pode ter já ICFR ou umas colaterais bem desenvolvidas, esse gradiente acima de 10 ele já tem que ser levado em consideração. Porque aí você vai ter alguns fatores que vão diminuir o gradiente, mas não vai deixar de ser uma coarctação grave. E a partir do momento que você viu esses exames, esses achados que nos sugiram coarctação, a gente pode passar para um exame de imagem, como a tomografia ou a ressonância, que a gente vai fazer uma avaliação mais anatômica. Por quê? Porque no eco, a janela que a gente usa para ver a aorta descendente, que é o local mais comum de coarctação, ela é a janela supraesternal. Em adultos, ela é um pouco mais difícil do que em neonato, né? Em crianças pequenas. Então, no eco, a gente faz mais uma avaliação hemodinâmica, onde a gente vai fazer essa suspeita hemodinâmica. Através da tomo e da ressonância, a gente vai fazer uma avaliação anatômica, então com uso de contraste, né, e estudo dos vasos, é onde a gente vai poder avaliar o estreitamento, ele sendo maior do que 50% do lúmen da aorta, e aí a gente já faz também o planejamento do tratamento, como a gente vai falar mais para frente entre as modalidades disponíveis. Então a gente faz o rastreio, faz aqui essa avaliação hemodinâmica pelo eco e faz a avaliação anatômica pela tomo ou pela ressonância. Murilo, deixa eu Pode só falar. fazer um parênteses aqui, né? Às vezes as gestantes têm um pouco de, né? As puérperas, elas têm quando são diagnosticadas, quando o neonato é diagnosticado com coarctação, elas às vezes perguntam muito, porque hoje em dia é difícil aquela gestante que não faça um ecocardiograma fetal, né? E aí, quando elas se deparam, a criança nasce, ela nasce com essa malformação congênita, elas ficam se perguntando, né? E elas perguntam para o médico como que não foi visto. E é importante lembrar que a coarctação ela é dificílima para ser vista na gestante, no bebê ainda que está na barriga da mãe, né, Murilo? Então aqui, às vezes, o diagnóstico ainda do bebê na barriga da mãe é muito difícil, diferente das demais cardiopatias congênitas, né? É um dos diagnósticos que a gente não consegue fazer nesse momento, né? A gente até tem alguns achados que possam sugerir, né, um tamanho ventricular assimétrico aí, em determinado momento aí da gestação. Só que aí, a partir do momento que você tem essa suspeita, você vai fazer o eco após o nascimento, de forma seriada, até o fechamento do canal arterial e você vê que o paciente desenvolveu a coarctação de aorta. Mas realmente é mais difícil nesse momento da vida o diagnóstico. E aí, Ana, então quando você tem essa suspeita, ou até a mesma confirmação pela tomo ou pela ressonância, você pode optar por fazer o cateterismo, né? Naqueles casos onde está tendo dúvida ou que os exames estão sendo um pouco discordantes em relação à gravidade da coarctação. E no cateterismo você vai ver o gradiente pico a pico, né, maior do que 20 milímetros também. Isso já vai nos demonstrar que a coarctação ela é significativa. E aí a gente vai partir para o tratamento, né, Ana? Isso aí.
Então, é só para resumir rapidinho aqui, eu acho que 20 é o nosso número mágico, né, Murilo, aí para coarctação pensando em diagnóstico, tanto para o gradiente de pressão, a diferença de pressão de membros superiores e membros inferiores, no eco, né, ali o Doppler contínuo com aumento da velocidade de fluxo, um gradiente médio acima, maior ou igual a 20, e no cateterismo, um gradiente de pico a pico maior ou igual a 20 também aqui. Então, acho que 20 é um número bom para a gente gravar e pensar na hora de diagnosticar. Partindo, então, agora para o tratamento, a gente vai dividir eles em medicamentoso e cirúrgico, né? O medicamentoso aqui, é importante a gente ter um controle agressivo da pressão, né? A gente sabe que ao longo do tempo pode vir desenvolver, aumentar o risco cardiovascular, desenvolver, ter dissecção, fazer aneurismas. Então, aqui o controle, um controle mais agressivo da pressão é de extrema importância. E o tratamento de escolha aqui é beta-bloqueador e equibra, né? Então, são esses três que a gente vai dar preferência nesses casos. E também, claro, a dislipidemia, ter um LDL no alvo, né? São pacientes de alto risco, então aqui a gente tem que pensar em levar isso mais a sério, né? E deixar o paciente no alvo para que a gente diminua aí o risco cardiovascular. Sobre os antiagregantes, isso principalmente pós-angioplastia, quando for definido por esse tratamento, pós-intervenção, a gente sabe que é algo que não é muito bem definido, né? A gente não tem uma base, não tem muitos estudos falando sobre isso. Alguns deixam, outros não, né? Mas a gente sabe que ali o fluxo é grande, o stent é maior, então tem alguns que optam por não deixar, mas isso não é algo bem estabelecido ainda. E a gente sabe também que a recoarctação ou o reparo inicial incompleto, eles podem levar a uma hipertensão devido a esse estreitamento, com certeza. E isso acontece, tem alguns mecanismos, mas entre eles tem uma piora dessa complacência arterial por um remodelamento da vasculatura. A gente tem uma disfunção endotelial, né? A gente sabe que tem essa questão também. A rigidez arterial, as artérias elas se tornam mais rígidas, isso aumenta o risco de hipertensão, aumenta a hipertensão e, claro, também a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente sabe que isso aumenta a absorção de sódio, de água e acaba aumentando os níveis pressóricos também. Então, esse é um resuminho assim, do tratamento mais focado na medicação. Mas o mais importante aí, que eu acho que todo mundo tem mais curiosidade, é a questão do tratamento cirúrgico, que diga aí, Murilo, para a gente um pouquinho para quem a gente vai indicar o tratamento e qual vai ser a abordagem melhor para cada caso. Então, Ana, a gente vai indicar quando a gente vê que o gradiente da coarctação ele é maior do que 20 milímetros de mercúrio e o paciente ele tem a hipertensão. Isso em caso adulto, né? Quando tem uma discordância disso, ou seja, o paciente ele tem um gradiente maior do que 20, mas ele não é hipertenso, ou ele é hipertenso e não tem um gradiente maior do que 20, aí a recomendação cai um pouquinho, mas continua sendo bem indicado, né? A ESC nos dá uma indicação 2A nesses casos. Em caso do gradiente maior que 20 e hipertenso, 1A. Só que isso é para adulto. Em neonato, é aquilo que você falou, o paciente, o bebezinho lá tá mal, com choque cardiogênico, mal perfundido, fazendo congestão pulmonar, ele já está indicado, né? A gente não vai precisar ficar fazendo essas avaliações e ficar vendo se o paciente tem hipertensão ou não, porque ali é um risco de vida, inclusive. Então, quais são as opções que a gente tem de tratamento cirúrgico, intervencionista, né? A gente tem a cirurgia, que nesses casos ela tem uma baixa mortalidade, uma baixa morbidade, só que é mais comum a gente fazer dos neonatos. Por quê? Porque a aorta deles ela é mais elástica. Então, muitas vezes a gente tem não só a coarctação, como uma hipoplasia também da aorta. Então, tem que fazer uma ressecção um pouco maior da aorta. Ela estica e você consegue fazer ali a anastomose de uma maneira mais fácil do que em um adulto. Então, a gente acaba dando preferência para
neonatos, principalmente nesse contexto aí mais grave, quando tem uma anatomia desfavorável para que possa ser feita através de forma percutânea, né, seja ela stent ou balão. Lembrando que nos neonatos, né, quando ele está nesse contexto mais grave, um tratamento que pode ser feito é a infusão de prostaglandina, né, para você reabrir o ducto arterial, estabilizar o paciente ali meio que temporariamente para ele ter condições de ir para a cirurgia, né? Já o tratamento percutâneo, aí a gente teria duas opções, tanto o stent quanto o balão. Só que cada vez mais a gente tem visto que o stent ele acaba tendo melhores resultados, só que em comparação à cirurgia, você tem um risco maior de restenose, de aneurisma de aorta, até pela dilatação ali, né, com o balão. Você pode pegar uma região onde não está a coarctação, pode deixar uma fragilidade ali no vaso. Cerca de 5 a 25% pode recortar, né, Murilo? Só angioplastia com balão isolado. Então, é um número expressivo, né? Um número que a gente tem que considerar. E outro motivo da gente tentar evitar, apesar das tecnologias estarem, né, evoluindo, evitar o stent numa criança muito pequena, é porque a criança vai crescer, né, a aorta vai crescer também, e o stent ele vai ficar naquele tamanho. Alguns casos você até consegue ir dilatando o stent, mas nessas crianças menores a gente dá a preferência para a cirurgia. Resumindo, né, Murilo, crianças em neonatos, em crianças menores, a gente vai optar por tratamento cirúrgico, né? Aqui é clara a indicação. E lembrar que sempre, quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente realizar, diminui morbidade, melhora a sobrevida. Então, em neonatos, em crianças mais menores, é tratamento cirúrgico. Agora, crianças maiores, normalmente acima de 25 quilos, adultos, aqui a gente vai optar pela angioplastia, angioplastia com stent, né? E em alguns casos a gente ponderar ali a angioplastia com balão, mas normalmente é com colocação de stent. E lembrar, né, que para aqueles indivíduos com coarctação que não são submetidos ao reparo, a sobrevida é de 35 anos. Então, só de 25% dos pacientes eles vão sobreviver até uma idade mais ou menos de 45, aos 45 anos. Então, vê que a sobrevida reduz muito quando a gente não aborda esse paciente. E quando a gente trata esse paciente, normalmente a taxa de sobrevida aí é alta e normalmente estimada em 20 anos em cerca de 90% dos casos. Então, lembrar sempre que o tratamento precoce, né, aqui é de extrema importância e retarda aí as complicações secundárias a essa doença. E a gente sabe também que tratar vai resolver 100% a hipertensão, e isso não é uma verdade. A gente sabe que 50% dos pacientes que são tratados, a pressão tende a normalizar, a gente consegue suspender a medicação e o paciente segue aí a vida sem hipertensão. 30% a gente consegue ter uma redução importante, a gente consegue reduzir medicação, esse paciente melhora os níveis pressóricos, e cerca de 15 a 20% não responde ao tratamento. E muitas das vezes isso tem a ver com a anatomia do arco aórtico, às vezes tem aquele arco gótico, que a gente chama, algumas outras variantes anatômicas, às vezes isso tem impacto nessa questão do controle da pressão. E, Murilo, diga aí pra gente como que a gente vai seguir esse paciente, a gente vai precisar repetir exame de imagem ou a gente não precisa, tratou, tá tratado? Diga aí pra gente como que a gente vai seguir esse paciente. Então, Ana, aqui o importante do acompanhamento é avaliar, né, a presença de complicações, como a recortação que pode acontecer, aneurismas, pseudoaneurisma, até dissecção de aorta, e fazer o acompanhamento da resposta do paciente, né? Porque assim, a gente trata a coarctação na fase mais aguda para evitar que o paciente tenha hipertensão. Então, um dos itens do acompanhamento é avaliar a hipertensão, a pressão do paciente e avaliar a chance dessas complicações. A gente tem que fazer exames de imagem, né? Seriadas. A ESC orienta a gente fazer pelo menos a cada 3 a 5 anos uma toma, uma ressonância para a gente avaliar a anatomia ali do local, ver como é que ficou o tratamento
mas a gente pode também seriar com o ecocardiograma para avaliar a hemodinâmica, avaliar o gradiente, se está aumentando ou não, como é que está o fluxo ali naquela região. Então, dessa forma, a gente faz o acompanhamento da chance de recortação que o paciente possa ter. Só que também a gente tem que fazer o acompanhamento da pressão, né? Então, como você falou, uma porcentagem pode normalizar, uma porcentagem reduz. Só que ativamente a gente tem que ir atrás dessa pressão no paciente, seja através de realização de mapa, ou até mesmo através de teste ergométrico para avaliar como é que a pressão se comporta durante o exercício físico. Até para avaliar, né, se vai precisar de novas intervenções ou não. Mas então, uma vez que o paciente fez o tratamento ou possui a coarctação, ele vai ser seu paciente aí por um grande período para avaliar essas questões que têm que ser feitas. Pela vida inteira, digamos, né, Murilo? Exatamente, é verdade. O acompanhamento aí é contínuo e é importante a gente seguir e lembrar aqui do exame físico. Talvez aqui que a gente vá conseguir suspeitar de uma recoarctação, enfim, desses pacientes, né? O exame físico, a diferença de pressão entre membros superiores e membros inferiores e o pulso também aqui é de extrema importância. E lembrar que o paciente, depois dele tratado, se ele teve uma boa resposta, está normotenso, não tem uma obstrução residual, ele não tem contraindicação para fazer atividade física, né? Até porque atividade física é um tratamento para pressão alta. Então, hoje em dia, a nossa tendência é não limitar esses pacientes. É lógico que cada caso é um caso, né? Então, aquele paciente que não teve uma resposta tão boa na redução da pressão, ficou uma certa obstrução residual, a gente tem que avaliar qual que é a melhor atividade física para esse paciente, né? Isso aí, individualizar, né? Exatamente, mas sempre manter o acompanhamento. Isso aí. Bora pro bate-bola, Murilo? Bora! Então tá. Então, Murilo, quais os principais sinais e sintomas quando a gente pensar em coarctação? Então, a gente tem que estar atento, Ana, a sinais de hipertensão pré-estenose. Então, o paciente pode ter cefaleia, tonturas e sinais do hipofluxo pós-estenose. Então, aquela claudicação de membro inferior, pés frios, pode ter então também angina abdominal, né? E o que a gente vai ver no exame físico desses pacientes, Ana? Então, aqui sempre lembrar de palpar pulsos, né? Os pulsos dos membros inferiores, eles podem estar ausentes ou às vezes com uma amplitude reduzida. Lembrar do atraso braquial femoral, que é aquela diferença do tempo entre o pulso braquial e femoral. E aqui também a diferença de pressão, né? O gradiente de pressão entre os membros inferiores e membros inferiores, que pode estar aí, ter uma diferença de cerca de 20 milímetros de mercúrio, e isso vai nos levar a pensar até já numa coarctação mais significativa. Murilo, quais são os achados mais importantes nos exames de imagem? Assim, quais são os exames de imagem e quais seriam os achados que nos levam a pensar em coarctação? Então, no ecocardiograma, no fluxo sistólico da aorta abdominal, a gente vai ver que ele está reduzida a amplitude e o fluxo ele se estende para a diástole. Além disso, a gente vai ver que as velocidades dos gradientes estão aumentadas e uma estenose significativa vai ter um gradiente médio maior do que 20 milímetros de mercúrio. Lembrar que se o paciente tiver uma ICFR ou uma grande presença de colaterais, esse gradiente maior do que 10 já é significativo. Além do eco, a gente tem a tomo e a ressonância, que vai fazer uma avaliação mais anatômica e vai programar a nossa terapêutica, e a gente vai ver um estreitamento de maior do que 50% do lumen. Em casos de dúvida do diagnóstico ou da gravidade, pode fazer o cateterismo, onde o gradiente pico a pico vai estar maior do que 20 milímetros. Aí, feito o diagnóstico, Ana, visto a gravidade, como é que a gente vai decidir pelo tratamento? Então, Murilo, o tratamento vai ser... A gente vai ter que primeiro ver a idade do indivíduo, né, do paciente. Se for indivíduos mais jovens, indivíduos adultos, né, jovens ou crianças maiores do que 25 quilos, aqui a gente vai optar pela angioplastia com balão.
Agora, neonatos menores do que 4 meses, a gente aqui já vai abrir mão do tratamento cirúrgico e lembrar que o quanto mais precoce, melhor a sobrevida, reduz mortalidade. Então, aqui quanto mais rápido, menor as complicações cardiovasculares. Boa. Isso aí. Vamos para a resposta do desafio, Murilo? Vamos. Lembrando a pergunta, o que é a síndrome de Shone? Diga aí pra gente, Murilo. Então, Ana, é um complexo, né, de alterações que vão ser caracterizadas pelo anel supravalvar mitral, a válvula mitral em paraquedas, uma estenose subaórtica e uma coarctação de aorta. Esse os achados clássicos, né? Como vocês podem ver, o paciente ele vai ter vários pontos de estenose em sequência aí do coração esquerdo, né? Muito e é um bom. grande desafio no tratamento, né? Isso aí. Então tá, a gente tá finalizando hoje o nosso episódio. A gente quer agradecer todas as pessoas aí que nos interagem com a gente no Instagram, que nos mandam perguntas, mandam às vezes o Supra. Lembrar também de seguir a gente no SupraCast Cardiologia, no YouTube, e dê 5 estrelas aí pra gente no Spotify. E claro, não poderia faltar, né, Murilo, o abraço. Para quem você vai mandar hoje o abraço, Murilo? Então, Ana, meu abraço hoje é um pouco diferente, né? Vou mandar um abraço aí pro meu irmão. Infelizmente, ontem ele acabou perdendo seu bichinho de estimação, aí o gatinho dele lá, o Loucura. Então, vou mandar um abraço aí e forças aí para ele. E Isso o seu, aí. Ana? Então, meu abraço hoje vai para minha colega, minha R- Luana, que está passando comigo no PA, que está passando comigo no ambulatório. E... Passando aperto, né? Passando aperto, exatamente. Mas é isso aí, galera. Muito obrigada aí por escutarem o podcast, por interagirem e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Falou.